E aí, galera, tudo bem? Presta muita atenção. Hoje nós vamos falar um pouquinho da divisão. Primeira coisa, são os elementos de uma divisão, né? Sempre que a gente monta uma divisão, tem um número aqui, tem outro número aqui, um número aqui e outro número aqui. Esse número é chamado dividendo. Então o Dzão é dividendo, o Dzinho é divisor, o quociente, Qzinho, é quociente e o R é o resto. Algumas observações. Então você montou a divisão, dividendo, divisor, quociente e resto. Nunca confundir dividendo e divisor, beleza? Uma observação. Esse divisor, ele tem que ser sempre diferente de zero. Não existe divisão por zero, beleza? Então presta muita atenção nisso. Outra coisa, fiz uma divisão. Tem como tirar a prova se essa divisão está correta? Tem. Quem é o dividendo? É o divisor vezes o quociente mais o resto, tá? Então sempre que você quiser tirar a prova se uma divisão está correta, dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Uma coisa que é importante, tá? Depois nós vamos estudar, vamos supor, divisão de polinômios. Na divisão de polinômios, isso daqui também é válido. Dividendo, divisor vezes o quociente mais o resto. Então tá aqui, ó, dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Uma coisa importantíssima numa divisão. Esse resto, ele está sempre relacionado com o divisor, tá? Como? O resto tem que ser sempre menor que o divisor. Então, presta bastante atenção nisso daqui. Exemplo, não existe uma divisão por 5 em que o resto é 6. Não pode, tá? Você pegar um número, dividir por 5 e o resto vai dar 6. Não, porque 6 ainda dá para dividir por 5. Então aprende, o resto sempre menor que o divisor. Aí você vai perceber que existem algumas questões que falam de maior resto possível. Falou de maior resto possível, o maior resto possível é sempre o divisor menos 1, tá? Sempre o divisor menos 1. O que eu estou querendo dizer para você? Tem algumas questões que falam assim, numa divisão, o divisor é 15, o quociente é 3 e o resto é o maior possível. Opa! Se ele está me falando que o divisor é 15 e o resto é o maior possível, o maior resto possível é 14, beleza? Então presta muita atenção nisso. Outra coisa importante, restos na divisão por 4. Suponha que eu tenho uma divisão por 4. Os restos numa divisão por 4, 0. Caso a divisão seja exata, né? 8 dividido por 4, o resto é 0. Pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. O maior resto possível é sempre o divisor menos 1. Você vai ver como que isso daqui tem aplicação legal quando nós estivermos trabalhando divisibilidade no nosso curso. Na hora que estiver trabalhando divisibilidade lá no nosso curso, você vai ver que isso daqui tem uma aplicação legal demais, tá? Aguarde. Então, quando eu estiver lá em divisibilidade no curso, eu ainda vou falar assim, ó, assistam a aula de divisão lá da matemática básica, tá? Porque isso daqui vai ser importante para nós. Porque eu vou virar para você e falar assim, ó, lembra que os restos na divisão por 4 só pode ser 0, 1, 2 e 3? Tranquilo? É o que está sendo falado aqui agora. Agora, presta atenção. Quando o resto dá 0, a divisão ela é chamada divisão exata. Então presta muita atenção. Existe uma coisa chamada critérios de divisibilidade, tá? Então existe critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? É quando a divisão dá exata, tá? A gente vai ver que a gente vai precisar muito disso dentro da matemática. A gente bater o olho no número e descobrir se a divisão por outro número dá exato ou não. Então vamos lá para os critérios. Quando é que eu bato o olho no número e eu sei que ele é divisível por 2? Sempre que o número for par.
Então, se o número for par, ele divide por 2, tá? Ou seja, a divisão por 2 é uma divisão exata. E um detalhe importante, tá? 0 é par, ok? 0 é par. Então, se o número terminar com 0, pode ter certeza que na divisão por 2 vai dar 0, tá? O resto. Por quê? Porque ele é divisível por 2. Quando é que um número é divisível por 3? Eu pego um número, olho para ele e sei que ele é divisível por 3. O número é divisível por 3 sempre que a soma dos algarismos dá para dividir por 3. Então, pegou um número, somou os algarismos, esse resultado dá uma divisão exata por 3, o número dá por 3. Tranquilo? Estou comentando, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para você entender. Por 4. Quando é que o número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos formam um número que dá para dividir por 4, tá? Então presta atenção. Como é que eu bato o olho num número e eu sei que ele é divisível por 4? Ou seja, vai dar uma divisão exata por 4. Sempre que eu olhar os dois últimos algarismos, se esses dois últimos formar um número que dá uma divisão exata por 4, aquele número dá uma divisão exata por 4, tá? É isso que eu estou querendo te falar. Presta atenção. Por 5. Quando é que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Terminou em 0 ou terminou em 5, dá uma divisão exata por 5. Por 9. Por 9. Quando a soma dos algarismos dá um número que dá para dividir por 9. É igualzinho do 3, tá? Só que aqui é 9. Quando a soma dos algarismos dá um número que dá para dividir por 9. Então presta atenção nisso. Você vai ver, quando a gente estiver falando de radiciação, calcular raízes, como que isso daqui pode nos ajudar demais numa questão. Porque igual eu falo, tá? Eu sou muito preocupado com agilidade na hora da prova. Não adianta só saber a matemática, você tem que ter agilidade, beleza? Agora, presta atenção, por 11. Por 11 é um caso que é interessante. Ao invés de escrever, eu vou mostrar para você como é que é por 11. Só que antes disso, 627 dá por 2? Não, porque não é par. Dá por 3? Vamos ver. 6 mais 2, 8, com 7, 15. Dá para dividir por 3. Beleza? Por 4. Os dois últimos algarismos formam um número que dá por 4? Não. 27 não dá por 4. Por 5, termina em 0 ou 5? Não. Por 9, eu já vi que a soma dá 15, então não dá por 9. Agora, olha como que a gente faz por 11. Você vai pegando os números alternadamente, tá? Pega esse, não pega esse, pega esse. Tranquilo? Aí, olha o que você faz. Você soma esses dois números. Soma esses dois. Deu 13. Tá vendo o número do meio, né? 2. Você sempre vai subtrair isso daqui. Menos 2. Aprende. Se essa subtração der 0 ou der qualquer número que dê para dividir por 11, dá por 11. Exemplo, 13 menos 2. Quanto que é 13 menos 2? 11. Então dá para dividir por 11, tá? Então é assim que você olha. Isso também pode parecer bobeira, mas tem algumas questões que te dão uma agilidade que você não faz ideia. Tranquilo? Então você pega alternadamente e soma e subtrai. Se der 0 ou der um número que dá para dividir por 11. Sabe por que eu friso se der 0? Porque quando eu falo assim, tem que dar um número que dá para dividir por 11, tem gente que acha que o 0 não dá. Dá sim, tá? Eu poderia virar e falar assim, se der um número que dá para dividir por 11, porque 0 dá para dividir por 11. 11 não dá por 0, mas 0 dá para dividir por 11. 0 por 11 dá 0, né? Presta atenção, vamos ver esse daqui. Vamos ver por 2, dá. Por 3, 8 com 2, 10, não dá por 3. Por 4, 52, dá por 4, tá? Dá por 4. Por 5, não.
e por 9 também não, porque a soma aqui deu 10. Agora vamos ver por 11. Pega alternado, peguei, pulo, peguei. A soma aqui, 5. Subtraio do meio ali, ó. Deu 0, então dá, beleza? Aí você deve estar me perguntando assim, ô Alisson, e se tiver mais algarismos? Aí presta atenção, é a mesma coisa, ó. Pega, pula, pega. Agora, eu tenho que pegar esse e esse daqui, ó, tá? Você vai fazer. A soma desses dois aqui deu 5. A soma desses dois aqui também deu 5. Na hora que você subtrai, dá 0. Então, esse número aqui dá para dividir por 11. Beleza? Então, para saber se dá por 11, é desse jeito que a gente faz. E não preocupa aqui, ó, se der positivo ou negativo. Não precisa preocupar, tá? Você pode considerar um módulo aqui. Pode considerar sempre positivo para saber se dá por 11, tá? Porque às vezes a soma aqui poderia ter dado 6. Aí você fala assim, não, mas 5 menos 6 deu menos 1. Não, pode considerar 1, tá? E aí já não daria por 11, né? Agora, presta atenção. Existem alguns casos especiais. Olha a caveirinha aparecendo aí, ó. Existem casos especiais. Por 6. Quando é que o número é divisível por 6? Basta escrever o 6 como a multiplicação de números primos entre si, tá? Primos entre si. Exemplo, o 6, eu não posso falar que é 2 vezes 3? Então, para ser divisível por 6, tem que ser por 2 e por 3. Agora, presta atenção. Por 45, eu preciso de dois números primos entre si, que é a multiplicação da 45. Primos entre si, que é a multiplicação da 45, 5 e 9, tá? 5 vezes 9 é 45. Você provavelmente, nesse momento, pode estar rindo um pouquinho de mim e falando assim, Alisson, mas 9 não é número primo, porque depois nós vamos ver direitinho o que é isso. Gente, 9 não é primo, mas esses dois números, eles são chamados primos entre si, tá? O que são números primos entre si? São números em que o maior divisor comum entre eles é 1, tá? Como assim? Quais são os divisores de 5? Quais números, se eu pegar o 5 e dividir por eles, a divisão dá exata? 1 e 5. Quais são os divisores de 9? 1, 3 e 9, tá? Então, o maior divisor comum entre eles é 1. Então, para ser divisível por 45, tem que ser divisível por 5 e por 9. Tranquilo? Então, presta atenção nisso daqui, tá? Isso não tem segredo. Essa parte da matemática básica, ela é uma ferramenta muito boa para o decorrer das aulas. Tranquilo? Então, façam os exercícios e tudo que você tiver dúvida, volta na aula para você perceber o que eu falei sobre aquilo. Beleza? Então, faça os exercícios. Valeu!